Olá, eu sou Elza, formadora da Elos Educacional, e nós estamos aqui hoje com o Thiago Monteiro, mestre em Educação, formação de formadores, especialista em Gestão e Coordenação Escolar, graduado em Letras, já foi professor das redes Municipal de Fortaleza, Estadual do Ceará e Estadual de São Paulo. E hoje é coordenador de projetos da Elos Educacional. E o Thiago está aqui conosco hoje para tratar um pouco sobre redação oficial, que é um dos temas desse primeiro módulo nosso de estudos. Bem-vindo, Thiago. Olá, Elza, tudo bom? Olá, cursista, prazer. A gente está aqui para falar, como a Elza disse, sobre redação oficial e sobre o manual, que traz algumas disposições sobre essa redação oficial. Mas antes disso, Elza, é importante a gente discutir o que é essa redação oficial. A gente que está no exercício da função na escola, a gente lida com muitos documentos, não é isso, Elza? A gente encaminha relatórios, ofícios, tudo isso para a Secretaria de Educação. E esse momento, quando a gente trabalha um pouco com redação oficial, é muito para discutir como a gente trabalha esses textos. Porque a gente discute bastante com os nossos alunos a importância, a função social da leitura e da escrita. E quando a gente pensa também no exercício da nossa função, é importante a gente entender que escrita é essa, a quem direciona esse texto. Existem regras ou não existem regras a ser trabalhadas para que a gente possa se direcionar ao órgão central, a um outro parceiro. Então a ideia aqui é para a gente entender um pouco em que lugar essa escrita que a escola realiza interna e externamente coincide e ajuda no trabalho da equipe gestora. Então, a redação oficial nada mais é do que uma norma no qual a gente precisa atentar quando a gente vai trabalhar alguns dispositivos textuais para se reportar a outros parceiros que a gente trabalha. Então, não é algo que a gente imagine, existe uma regra específica para a redação oficial. Quando a gente fala de redação oficial, a gente precisa trabalhar, então, quais são esses gêneros textuais que a escola trabalha. Ofícios, como eu falei agora há pouco, esses relatórios, essas atas, os registros de reunião. E cada gênero textual desse, cada documento, ele tem uma estratégia, ele tem uma escrita, um modelo específico a ser trabalhado. Então, o que a gente é preciso entender, quais são essas regras, como a gente se comunica. Para isso, a gente vai discutir um pouco e vocês também já estão nesse movimento de ter um material para estudar esses modelos de tipos textuais. E, Thiago, quais são os pontos necessários para uma redação coesa, coerente? Ótimo, essa pergunta. Então, é importante primeiro a gente definir o que é coesão e coerência. E aí agora a gente lembra um pouquinho das nossas aulas, acredito que temos muitos gestores aí que são professores de língua portuguesa, mas é importante a gente definir o que é coesão e o que é coerência textual, antes de tudo. Quando a gente fala de coesão, a gente está falando da estrutura do texto. A gente está falando de paragrafação, a gente está falando da questão morfossintática desse texto, desde como a gente utiliza as pontuações, como a gente utiliza, por exemplo, os pronomes de tratamento, como a gente faz uma divisão de cada ideia para que esse nosso texto tenha um começo, um meio e um fim. Então a coesão está muito ligada a essa estrutura formal do texto. E como eu disse, quando a gente vai pensar nessas redações oficiais, e esses gêneros textuais no qual o manual vai trazer e vocês vão ter acesso, é pensar em que se dispõe esse texto, qual é a estrutura, por exemplo, de um ofício, qual é o passo a passo, como eu inicio um ofício, como eu faço essa minha apresentação, como eu apresento essa situação inicial, como eu finalizo esse texto. Então eu estou falando de estruturas de coesão. Quando eu já penso em coerência, eu estou falando do significado do texto, é um movimento sintático. Porque muitas vezes a gente escreve, a gente comunica, mas essa ideia precisa estar muito bem comunicada e muito bem explícita. A gente tem que ter um desenvolvimento dessas ideias. O que é que muitas vezes acontece quando a gente... Vou até pegar alguns exemplos que estão lá na escola, que eu estou falando com gestores. Quando a gente pega alguma redação de um aluno e a gente percebe que ele começa com uma ideia, ele não conclui essa ideia, ele retoma com outro parágrafo, com outro assunto e depois ele volta para a ideia inicial. Isso é erro de coerência. Então, a gente precisa pensar, desde a estrutura desse texto, essa estrutura formal, o que esse gênero textual precisa ter para que ele se enquadre em um ofício, em um e-mail, em uma ata, em um relatório. E quando eu penso em coerência, eu estou pensando exatamente nesse sentido que esse texto traz, dessas ideias bem desenvolvidas. E, assim, dentro de tudo isso que você colocou, a gente trata lá nos nossos estudos sobre concisão, né? Isso. O que você diz disso? O que é essa concisão, né? E quais as dicas que você dá? Vamos lá. Para se chegar nisso. Perfeito, Elza.
Isso está muito ligado à estrutura de coerência do texto, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender dentro de um texto, qual é o objetivo dessa comunicação. Então, quando eu penso em concisão, a gente precisa entender o que eu preciso comunicar, qual é a função desse texto, a quem eu comunico e o que eu comunico. Então, eu sempre indico, quando a gente vai fazer algum documento ou outros tipos de texto que não sejam formais e oficiais, pensar qual é o foco dessa comunicação. Se eu quero comunicar para a minha Secretaria de Educação alguma necessidade de estrutura da escola, eu tenho que já no início desse meu documento deixar muito claro, muito explícito o que eu quero comunicar. E a partir daí eu vou trazendo o quê? Quais são os pontos essenciais dessa minha comunicação que precisam da base para que esse meu texto seja desenvolvido. E a gente precisa focar naquilo que é essencial. Tem alguns assuntos, tem alguns itens que a gente gosta de trazer no texto, e a gente acredita que deixa mais enriquecido, a gente deixa ele mais, até mesmo pomposo em algumas vezes, mas é importante a gente se pensar, é essencial nessa minha comunicação? Porque a gente não pode perder de vista que é um texto oficial e ele precisa ser muito objetivo. Ele tem que comunicar diretamente ao interlocutor daquele texto, a quem vai receber. Então, minha dica para vocês, quando forem tratar desses textos, né, esses gêneros textuais, pensem qual é o foco dessa minha comunicação, o que eu quero comunicar e quais são os itens que fazem parte dessa minha comunicação. E a partir daí a gente consegue comunicar tudo o que precisa ser comunicado e, ao mesmo tempo, a gente consegue dosar aí para que esse texto ele fique mais objetivo. E deixar claro que a gente não está trazendo da objetividade do texto, não é empobrecer esse texto, pelo contrário. Esse exercício de objetivar a nossa escrita demonstra, inclusive, uma habilidade a mais que a gente tem, né, desse gênero textual. A gente vai tratar também, nesse módulo, né, sobre tipologia textual, né? O que você fala para a gente, né, o que você traz da importância da qualidade, né? Porque o que a gente vê nos nossos estudos é a tipologia textual enquanto qualidade de redação. O que você traz para a gente em relação a isso? Isso é muito bacana também, Elza, a gente discutir. É importante a gente fazer um parênteses quando a gente fala de tipologias textuais. Quando eu falo de tipos de texto, eu estou falando de quê? Do texto narrativo, descritivo e dissertativo. Isso está ligado às tipologias textuais. Quando a gente vai para o Manual de Redação da Presidência da República, a gente precisa entender que a gente não está falando simplesmente de uma tipologia textual, mas a gente está falando de gêneros textuais. E aí eu acredito que a gente lembra um pouco na nossa época, quando a gente ia trabalhar os gêneros textuais, trabalhávamos o conto, a crônica, mas também nós trabalhávamos a carta, lembra disso, Elza? Sim. E aí, quando a gente vai trabalhar, qual é a estrutura desse ofício? Aí está ligado à questão de coesão do texto, por isso que é importante. Então eu convido que a gente pense não só tipologias textuais, mas gêneros textuais. E eu acredito que muitas das coisas a gente vai perdendo porque a gente não tem tanto uso de dominar esse gênero textual ou tipologia, como a gente queira chamar, mas o ideal seria gênero textual. Mas é importante a gente ter como base alguns modelos. Porque, mais uma vez, a gente está falando de uma escrita que ela vai ser comunicada para um órgão central. Então a gente está escrevendo algo dentro de um exercício de uma função legal e pública. É diferente quando eu estou me relacionando com um colega, com um parceiro de trabalho de movimentos mais informais de escrita. Mas é importante a gente pensar qual é o gênero desse texto, quais são as regras básicas. Isso é muito importante também, que a gente se perde um pouco, a gente acha que às vezes é muito formal, mas é importante, dentro desses gêneros textuais, pensar esses pronomes de tratamento. Então, se eu estou dirigindo esse texto a um prefeito, a um secretário de educação, eu vou utilizar o você? Eu vou utilizar o nome direto? Dentro das nossas regras, não. A gente tem que utilizar o pronome de tratamento correto relacionado a cada função e a cada cargo. E aí, tem alguma receita, Thiago, para a gente aprender tudo isso de vez? Não, infelizmente. Se tivesse, a gente teria um best-seller de como memorizar todas essas regras, né? Mas a minha sugestão para vocês é, separe esse manual, que vai estar, inclusive, na plataforma para estudar. E em questão aos pronomes de tratamento, deem uma olhada, salvem exatamente quais são os que a gente mais utiliza dentro desses textos. E aí é importante a gente considerar exatamente cada um desses detalhes para que o nosso texto, tanto na informação que a gente quer passar, mas também dentro dessa estrutura, que ele esteja coerente. Para que não corra o risco da gente encaminhar algum documento para uma secretaria, para algum outro órgão especial, e esse documento não ser despachado e voltar para a escola, não pelo conteúdo, mas porque ele não atendia às especificidades daquele gênero textual. Tiago, existe alguma regra básica para esse tipo de redação?
Existe sim, como eu falei, cada gênero textual tem uma estrutura, tem elementos de coesão específicos, mas é importante entender que a gente está falando primeiramente de um texto formal. Então, se eu falo de um texto formal, a nossa linguagem precisa ser formal. Não dá para a gente utilizar uma linguagem coloquial que geralmente a gente utiliza num bilhetinho que a gente deixa para alguém lá na escola ou em um e-mail mais impessoal. Então, a nossa linguagem tem que ser formal. E aí eu não estou falando de uma linguagem super rebuscada e erudita, utilizando os asênclases e mesóclises. Não, mas é entender como eu me comunico bem dentro da norma culta e padrão da nossa língua. É importantíssimo a gente estar atento a isso, porque é um documento oficial. Para além disso, é importante ter uma impessoalidade, porque eu estou tratando de um documento oficial e geralmente o que acontece? A gente vai encaminhar algum pedido por meio desses ofícios, desses memorandos para a secretaria, a gente precisa filtrar o que vem de fato da nossa pessoalidade, da nossa escrita, das nossas emoções e aquilo que de fato são as evidências que precisam conter, qual é o foco, qual é o objetivo. Então isso deixa o texto nosso mais rico, porque a gente consegue separar a pessoa, no caso Elza, e a profissional Elza entregando alguma demanda para a secretaria. Tem que ter clareza, que são elementos também de coerência que a gente fala do nosso texto, a gente precisa ser direto ao ponto, a gente precisa utilizar de fato os qualificadores, as expressões, utilizar riquezas de sinônimos para deixar nosso texto inclusive mais rico, para que a gente possa apresentar essas ideias de outras maneiras, mas são pontos chaves dessas escritas que eu acredito que não se encaixam somente nesses gêneros textuais oficiais, mas em todos os nossos espaços de comunicação, da gente ter essa clareza, objetividade, impessoalidade e sempre primando pela norma culta, norma padrão da língua. Existe no pronome de tratamento o que é aceitável e o que não é aceitável, Tiago? Existe, Elza. Como a gente está falando muito de estrutura desse gênero textual, então existe sim os pronomes de tratamento de fato que caibam a cada pessoa que eu me destino. E aí, como eu disse, é importante a gente ter aí esse arcabouço, a gente ter esse manualzinho aí que fala de alguns pronomes de tratamento que a gente mais utiliza. Não dá para a gente encaminhar algum ofício para a secretaria se direcionando ao secretário de Educação se a gente está chamando de você ou Vossa Eminência, por exemplo. Então é importante a gente entender a quem se destina isso. É o secretário, é o prefeito, ou é uma outra pessoa que está nesse serviço administrativo, qual é o pronome de tratamento mais utilizado, o mais adequado. É claro que, eu falei agora há pouco da ideia de a gente muitas vezes encaminhar algum documento e esse documento voltar para a escola sem nem ter sido analisado. Claro que isso é flexibilizado a depender do órgão central que a gente está trabalhando. Acredito eu, na minha opinião, que alguns equívocos eles não deixam de lado um documento, mas para que a gente evite esses problemas é importante a gente utilizar esse pronome de tratamento correto, porque inclusive é a nossa imagem. Então, se a gente está nesse exercício da função, num lugar de gestão, que a gente precisa dominar esse gênero textual, é importante a gente se valer dessas regras. E aí não tem outra coisa, de fato, é pesquisar. A gente precisa estar sempre antenado nos materiais, se não tem uma boa gramática, se não, alguma coisa, vê na internet, busca lá essas regras para auxiliar o nosso trabalho. Então você está dizendo que não há problema nenhum em ter uma colinha desses pronomes e alguns modelos lá para lançar mão deles quando for necessário. Exatamente. Se você me perguntar agora alguns pronomes, eu vou saber, mais outros não, porque é questão de uso. Então é importante mesmo que a gente se valha desses espaços para a gente ter essas nossas colas. Tiago, muito obrigada pela colaboração, pelo esse compartilhamento aí de saberes. Isso com certeza nos ajudará muito no material de estudos que a gente disponibiliza na plataforma, E com certeza ajudará aí todos os cursistas nesse módulo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com você que está aí em casa ou na escola. E eu queria deixar uma mensagem, assim, a gente pensa que às vezes escrever existe alguma receita, não existe. A gente aprende a escrever escrevendo. Então aproveitem essa oportunidade dessa formação que vocês estão tendo, utilizem desses canais que a gente tem aí para aprender e potencializar, aproveitem desse canal para que vocês possam aprimorar a prática de vocês. Sucesso e bons estudos!